Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli lideram a vitória goleada do Arsenal e dando boas notícias e boas sensações para Carlo Ancelotti, a seleção brasileira. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a goleada do Arsenal sobre o Atlético de Madrid por 4-0 na Champions League, com um olhar para os brasileiros do duelo, né? Para os dois Gabriéis, o Gabriel Magalhães e o Gabriel Martinelli. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você não paga nada nem para baixar nem para usar, e é um aplicativo que te dá estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real e de graça. Você não paga nada, só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer o download e começar a usar. Estou gravando esse vídeo aqui na noite de terça-feira e tivemos uma rodada muito movimentada de Champions League, né, que começou mais cedo com a vitória goleada do Barcelona 6-1 sobre o Olympiacos, um Barcelona ainda muito desfalcado e que brilhou o Firmín Lopes, né, o meia revelado pelo Barcelona, que fez 3 gols. Tivemos alguns outros resultados que chamaram a atenção. O Manchester City ganhou do Bruges por 2-0, uma vitória tranquila, com mais um gol do Haaland. O Haaland segue com aquela média de mais gols do que jogos em Champions League. Tivemos o PSG dando de 7-2 no Bayer Leverkusen, um PSG ainda muito desfalcado, mas num jogo maluco de expulsões, de pênaltis para todos os lados, e o PSG fez 7-2, mantendo os 100% de aproveitamento. Então, o Napoli, a Inter de Milão, ganhou de 4-0 fora de casa, e o Napoli tomou 6-2 do PSV, 6-2, Napoli tomou de 6-2 fora de casa do PSV, lá na Holanda. Então tivemos uma rodada muito movimentada. A Inter de Milão ganhou de 4-0 do Saint-Gilloise, lá da Bélgica. Então tivemos muitos resultados. E eu estou aqui para falar basicamente da goleada do Arsenal por 4-0 sobre o Atlético de Madrid. Acabou sendo até uma goleada muito, muito pesada, né? Porque o primeiro tempo foi de um começo muito bom do Arsenal, empurrando o Atlético de Madrid para trás, ocupando totalmente o campo de ataque, ganhando, perde, pressiona, recuperando a bola. Aí depois dos 20 minutos o Arsenal, que não fez o gol, não conseguiu fazer gol, mandou uma bola na trave com Eze, mas o Arsenal não conseguiu fazer o gol, deu aquela refrescada no ritmo, porque não ia aguentar, e aí o Atlético de Madrid conseguiu equilibrar o jogo, conseguiu rodar a bola, o Atlético de Madrid dependendo demais do Julián Álvares, que quase fez o gol depois de uma cagada lá do Raya, que saiu para ir jogar a bola para a lateral e quase tomou o gol fora do gol. Então, o jogo, no final, foi equilibrado no primeiro tempo, né? Com o Arsenal começando melhor e depois o Atlético de Madrid equilibrando. E no segundo tempo, de uma hora para outra, foi uma avalanche de gols do Arsenal, que rapidamente fez 4-0. Se você pega do gol que foi aos 57, ou seja, aos 12 do segundo tempo, até o quarto gol, que saiu aos 25 do segundo tempo. Então, se você faz essa conta aqui, em 13 minutos, o Arsenal fez 4 gols. E que mostra muito do poder de fogo desse time do Arsenal. Um Arsenal que lidera o campeonato inglês, um Arsenal que só tomou 3 gols no campeonato inglês, um Arsenal que ainda não levou gol na Champions, né? Então, o Arsenal lidera o campeonato inglês até aqui, com 15 pontos, um Arsenal que também lidera a Champions, ou tem 100% de aproveitamento da Champions, com 9 pontos, só não lidera por causa do saldo de gols, né? O PSG tem saldo 10, a Inter tem saldo 9 e o Arsenal tem saldo 8, mas o Arsenal ainda não tomou gol. Então, um time muito sólido defensivamente, um time que tem se defendido muito bem, e um time letal, um time com muito poder de fogo. Hoje fez 4-0, até se a gente considerar no todo, talvez o 4-0 tenha sido muito, talvez o 2-0 ou 3-0 ficasse mais de acordo com o que foi o jogo,
mas se você dá uma diminuída, dá uma baixada, você toma 4-0 do Arsenal. E aí eu queria falar dos dois brasileiros, que fizeram um jogo muito bom, né? O Martinelli demorou um pouco a entrar no jogo, até porque o Arsenal estava jogando muito pela direita com a dupla Eze e Saka, mas no segundo tempo Martinelli cresceu demais, puxando, fazendo algumas puxadas de jogada ali, ganhando bem do Llorente, fazendo o segundo gol, fazendo o gol do 2-0, e o Martinelli jogou bem praticamente o jogo todo, né? Ganhou as batalhas contra o Sorloth, quase todas, ainda foi para o ataque, fez o primeiro gol, depois de uma cobrança de falta do Rice pela esquerda do ataque, aquela bola que vai descaindo, o Martinelli entrando em condição legal, passando por todo mundo na velocidade e só desviando de cabeça, e ainda deu assistência para o quarto gol, depois de uma outra bola parada, dessa vez escanteio cobrado pelo Rice do lado esquerdo também. A bola foi lá no segundo pau, o Martinelli venceu as batalhas e escorou para o meio, e o Gyökeres fez o gol. Eu falei na transmissão lá na TNT que ele fez gol de virilha, né? Muita gente diz que foi, enfim, com outra parte do corpo. Então, até o pessoal do Flash Score preparou essa arte aqui, bonitona, para a gente ver aqui o que fez o Gabriel Magalhães, né? Gabriel Magalhães nesse jogo fez um gol, deu uma assistência, jogou os 90 minutos, aproveitamento de passes de 90%, 59 toques na bola, ou seja, 59 vezes ele esteve com a bola, e melhor em campo eleito pelo Flash Score 8.9, o Gabriel Magalhães. Então, esse tipo de estatística o Flash Score te oferece, tá? Primeiro comentário fixado, só vi baixar lá. Jogou muito bem o Gabriel Magalhães. E chama muita atenção de você ver na temporada anterior à Copa do Mundo a importância de ter jogadores brasileiros jogando bem, né? O Ancelotti precisa disso. O Ancelotti precisa que jogadores brasileiros cheguem à Copa do Mundo jogando bem, porque ele tem um ciclo muito acidentado, o Brasil tem um ciclo muito acidentado, o Ancelotti não vai ter tanto tempo assim, ele vai fazer os testes deles aí contra Senegal e Tunísia em novembro, e depois só em março lá contra a França e outra seleção europeia, mas ele precisa que os jogadores estejam jogando bem. E os dois Gabriéis estão jogando muito bem, né? O Gabriel Magalhães, há muito tempo, um dos melhores zagueiros da Europa e do mundo, logicamente, e o Martinelli, que teve um começo de temporada com a previsão de ter menos minutos, né? De você falar, vai perder espaço, chegou o Eze, o Saka está recuperado e tudo mais, mas o Gabriel Martinelli conseguindo se impor, né? Conseguindo falar, o Arteta, eu tô aqui, e jogando muito bem. Na Champions são 3 jogos, 3 gols, e hoje o segundo gol dele é um gol muito especial pro que é o Arsenal, né? O Gabriel Magalhães tinha feito 1-0 aos 12 do segundo tempo, e aí o Atlético de Madrid mudou justamente para dar mais carga ofensiva, para dar mais capacidade de pressionar, botou o Gallagher para pressionar, botou o Baena para pressionar e criar, e aí logo depois, com o Atlético de Madrid subindo pressão, o Arsenal fugiu dessa pressão, circulando a bola, rodando a bola, até que a bola chegou no Lewis Skelly por dentro. Ele saiu da lateral esquerda, quem foi fazer a lateral esquerda foi o Rice, ali nessa troca momentânea. O Lewis Skelly recebeu por dentro, deu um tapa para tirar o marcador e avançou pelo meio. Ele é meia de origem, então tem essa tranquilidade para fazer isso. Avançou pelo meio, rolou para o Martinelli. O Martinelli na esquerda ajeitou o corpo para ter equilíbrio para bater, bateu na parede da rede. O Oblak ainda tocou nela, mas não conseguiu salvar. Então, muito positivo, muito bom a gente ver os dois Gabriéis do Arsenal jogando muito bem, né? O Gabriel Magalhães, fantástico, um gol, uma assistência, e o Gabriel Martinelli demorou a entrar no jogo no primeiro tempo, no segundo tempo fez um ótimo segundo tempo. A falta do primeiro gol, que eu nem sei se foi tão falta assim, né? Nem sei se foi tão falta assim. O Atlético reclamou demais de que não foi falta, que meio que o Martinelli se joga no Llorente, o árbitro deu a falta, cobrou o Rice e fez.
Então, foi uma jogada gerada pelo Martinelli que gerou a falta, ele fez o segundo gol. Então, jogando muito bem o Martinelli. O Gabriel Magalhães é certeza na Copa, inclusive como titular. Acho que o Gabriel Magalhães é titular do Ancelotti. E o Gabriel Martinelli é um cara que o Ancelotti gosta muito, é um cara que a comissão técnica, até conversando com pessoas próximas da comissão técnica, dizem que o Ancelotti é apaixonado pelo Martinelli, e é outro jogador que eu acho que está na Copa, é manter esse ritmo, e que bom os dois estarem fazendo esse começo de temporada desse jeito, porque o Ancelotti precisa de jogadores jogando muito bem. Gostei dos dois, gostei da partida do Arsenal, esse meio-campo do Arsenal com Zubimendi e com Rice, cara, e cada um se revezando na hora de subir, com Eze trabalhando por dentro, com o Saka hoje fez um primeiro tempo muito bom, e depois apareceu o Gyökeres fazendo 2 gols de centroavante trombador, que não é o caso dele, né? Ele é um centroavante com qualidade, mas os 2 gols foram de centroavante trombador, que talvez fosse o que ele estivesse precisando, né? Muita gente dizendo os gols não estão saindo, ele não está rendendo, está demorando a se adaptar, o Arsenal pagou muito caro. Gyökeres fez 2 gols de centroavante, os 2 empurrando ali no miolo da área, que talvez seja o que ele precisava para começar a render. 4-0 para o Arsenal. Aqui está a tabela de classificação da Champions, que também eu peguei lá no Flash Score, e que ainda tem muita gente para jogar amanhã, mas a tabela está aqui. PSG lidera com 9, a Inter também tem 9 e o Arsenal também tem 9. E aí uma escadinha de saldo de gols. Primeiro critério de desempate é saldo de gols. PSG com 10 de saldo, Inter com 9 de saldo, Arsenal com 8 de saldo, com detalhe. Inter e Arsenal, ainda não levaram gol. E se você desce um pouquinho mais, se você desce até a 10ª posição da tabela, ainda tem 3 times que amanhã podem também chegar a 9 pontos em 9 jogos, que são Bayern, Real Madrid e Qarabag. É isso mesmo, o Qarabag também pode chegar a 9 pontos em 9 jogos. Tudo bem que o desafio do Qarabag é difícil, pega o Bilbao fora de casa, né? Pega o Atlético Bilbao fora de casa, lá na Espanha, mas o Qarabag pode chegar. O Real Madrid pega a Juventus no Bernabéu, é o jogo que eu comento amanhã nas transmissões da TNT, e o Bayern de Munique também pode chegar a 9 pontos. O Bayern de Munique amanhã enfrenta o Clube Bruges. Enfrenta o Clube Bruges por 4 da tarde, tá? Então, assim, 3 clubes podem se juntar aos 3 que estão com 100% e também ficarem com 9 pontos em 3 jogos. Só falando, eu falei que o City tinha ganho do Bruges, não é, o City ganhou do Villarreal fora de casa, tá? Eu confundi lá no começo do vídeo. É isso. Ancelotti de olho, e estava de olho, tá? No jogo, e tem que estar mesmo, e deve ter ficado muito feliz com os 2 Gabriéis, o Gabriel Magalhães e o Gabriel Martinelli jogando muito bem. Tinha um pouquinho uma pegada de Brasil contra Argentina, né? Porque no Arsenal tinha Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, ainda tem o Gabriel Jesus, e no Atlético de Madrid muitos jogadores argentinos, né? Julián Álvares, Giovanni Simeone, Almada, Juliano Simeone, Almada, então muitos jogadores argentinos, e nesse mini Brasil contra a Argentina levou a melhor o Brasil com os 2 Gabriéis. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo. Aqui embaixo você deixa o seu comentário, se inscreve, deixa o like, tudo isso é importante aqui para o canal. E já que você quer me ajudar, vem no primeiro comentário fixado do vídeo, clica nesse primeiro comentário, tem o link, e nesse link você baixa o Flash Score totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!